Meus irmãos, a paz do Senhor, queridos. Amém? Vamos esperar chegar mais gente aqui já neste primeiro dia da semana. Nós queremos agradecer a Deus, queridos, pela oportunidade. Nós estaremos cultuando e bendizendo ao nome do nosso Senhor. E que Deus venha estar de forma poderosa abençoando aqueles que vão estar cultuando junto conosco aqui nesta noite. Que Deus possa estar abençoando a sua família, que Deus possa estar abençoando, queridos, a tua casa. Hoje nós faremos o culto daqui mesmo, é um culto online, onde nós teremos louvores, a palavra de Deus. A nossa irmã Amanda também estará junto conosco, louvando e bendizendo ao Senhor. Nós temos aqui a missionária Helena, que está ao meu lado. Boa noite, na paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos estar adorando nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Que vocês possam estar aí adorando e exaltando o nosso Deus. Aleluia. Muito bem, queridos. Graças a Deus. Então nós, como sempre, no culto a Deus, nós devemos começar com oração. Nós estaremos orando, da onde você estiver na sua casa. Eu peço que você ore junto conosco. Em nome de Jesus, convide alguém. Vamos estar bendizendo nessa oportunidade, iniciando com oração. Após a oração, nós vamos estar ouvindo louvores da parte do nosso Senhor. Oremos ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, meu Deus, nesta noite, por essa oportunidade a qual o Senhor nos dá, de te bendizer, de te glorificar, de exaltar ao nome que está acima de todos os nomes, meu Senhor. E nesta noite, esta palavra, os louvores, ele vem alcançar, meu Deus, o teu povo, aonde quer que eles estejam, que tenha um alcance, uma proporção grande para a glória do nome. Assim, meu Deus, te louvamos, assim te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Graças a Deus. Meus irmãos, agora nós vamos estar ouvindo a nossa irmã Amanda, louvando e bendizendo ao nome do Senhor, junto com o nosso irmão Mateus. Paulo Mateus também louvando ao Senhor. Aleluia. Salve os irmãos, papai do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar um hino bem conhecido. Você aí na sua casa, louve junto conosco. É um hino bem simples, bem conhecido, mas é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Aqui. É com ela. Com a senhora aí, bota o hino aí. Aleluia. Não tá. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colhe todas as tuas lágrimas e mandou-me te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colha todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, nada de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar e a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar mais um louvor. Cante com vontade, gente. Vocês estão muito... Cantar com vontade. Quem está vivo. Quero dizer que você tem um valor para Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Tu se move em você. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor.
move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um que estão aí, ouvindo, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos adorando e exaltando o nosso Deus. Gostaria de dar um alô aí para a irmã Fabíola Cutrim. Tem aí também a minha sobrinha, a Bruna Stephanie, que está aí em Paraupeba nos assistindo. Que o Senhor Deus nos abençoe a cada um que estão. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Agradeço a oportunidade. Muito bem, meus irmãos, graças a Deus, né? Louvor, adoração vindo do céu para os nossos corações. Está ligado também o nosso irmão Elso, Luiz Lemos. Deus abençoe em nome de Jesus, meu amado. Que Deus venha ricamente abençoar sua família, sua vida, e todos nós possamos bendizer e enaltecer o nome do Senhor. Hoje, queridos, mais uma vez eu estarei pregando no livro de Apocalipse, mas primeiro eu vou estar fazendo a palavra, louvando um hino com a missionária Lena. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, abra no livro de Apocalipse capítulo 3. Capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. 1 ao 6, capítulo 3, que diz assim: Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem o nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário,
Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos em nome de Jesus, agradecendo ao nosso Deus pela sua rica palavra. Senhor Deus, mais uma vez nós aqui, Senhor, elevamos as nossas vozes ao trono da graça, meu Pai, te agradecendo pela tua palavra, a tua palavra que é o nosso pão celestial, é o pão que desceu do céu, é quem na verdade alimenta a nossa alma, meu Senhor. Ela é uma espada de 2 gumes, meu Deus, que na verdade penetra aquilo que nenhum homem, aquilo que nenhum mortal pode penetrar. Mas a tua palavra, ela é salvífica, ela é salvadora, ela é restauradora. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Graças a Deus. Nós vamos estar ouvindo mais um louvor. Eu quero chamar aqui a missionária Lena, né? Ela vai estar aqui junto comigo, querendo, louvando, bendizendo ao nome do Senhor. E vocês ficam aí ligados que já já nós estaremos pregando a palavra de Deus. Eu vou continuar pregando no livro de Apocalipse, que eu tenho pregado aqui já o capítulo 1, capítulo 2. E hoje nós estaremos pregando o capítulo 3, né? Então fique aí ligado, você que quer aprender e ter uma boa visão deste livro. Irmãos, já já nós estaremos trazendo a palavra do Senhor. E agora nós vamos estar louvando e bendizendo ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia, Jesus. E louve aí junto conosco, queridos. Naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus. Eu sigo em frente, sou valente. Naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus. Eu sigo em frente, sou valente. O mundo oferece tantas coisas boas pra quem está à toa, mas quem está em Cristo não é confundido. Tem olhos ungidos pra ver que realmente tudo que se passa, pecado mata. Vivo em vitória, pois de Deus sou filho. Sou escolhido. Todo mundo, queridos, aí na sua casa. Naturalmente, Sigo caminhando em direção a Deus. Eu sigo em frente, sou valente. Naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus. Eu sigo em frente. Ok, irmão? Sou valente. Oh, louvado, exaltado seja o Senhor para todo sempre. Nesse tempo de caos, nesse tempo de crise, que nós possamos nos firmar, queridos, na palavra do Todo-Poderoso. O mundo oferece tantas coisas boas pra quem está à toa, mas quem está em Cristo não é confundido. Tem olhos ungidos pra ver que realmente tudo que se passa, pecado mata. Vivo em vitória, pois de Deus sou filho. Sou escolhido naturalmente. Sigo caminhando em direção a Deus. Eu sigo em frente. Sou valente, naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus. Eu sigo em frente, sou valente. Glória a Deus, aleluia. Possamos continuar sendo valentes, confiando no nosso Deus Todo-Poderoso.
Só Deus, querido, para nos firmar nesses dias difíceis e, na verdade, neste momento de crise que foi se estabelecendo no nosso país. Então, nessa oportunidade, eu quero trazer a palavra de Deus para os nossos corações. E você que está em casa, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Por favor, se você estiver aí, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Eu fiz a leitura ainda agora neste livro, do versículo 1 ao versículo de número 6. E, se Deus quiser, a gente vai trazer aqui o perfil dessas igrejas, a qual Jesus está mostrando ali para João, o apóstolo João, estava na ilha de Patmos. Esse vai filmar. O apóstolo João, que está ali na ilha de Patmos. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, está morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, é interessante que quando nós temos uma visão abrangente do livro de Apocalipse, eu venho dizendo aos irmãos aqui que, primeiro, Apocalipse não quer dizer que isso vai acontecer ou são acontecimentos futuros, embora são. Mas o livro de Apocalipse deu-se início, queridos, quando Jesus veio em Israel, morreu, ressuscitou. Dali, meus irmãos, Apocalipse já está acontecendo. Porque o que são os Apocalipse? Doutrina das últimas coisas, ou dos últimos tempos, ou dos últimos dias. O próprio apóstolo Pedro, em Atos 2, ele vai dizer, na verdade, quando uma profecia ali está acontecendo, e ele cita o livro de Joel. Isso foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Ou seja, ali Pedro já vai identificando que são últimos dias. Então, Apocalipse, o que Jesus está mostrando para João na ilha de Patmos, é que, na verdade, é desde há 2000 anos atrás até a volta do nosso Senhor. Então, é isso que este livro está querendo mostrar. E Jesus, quando arrebata João em espírito, ele falando deste livro, ele vai identificar as características das 7 igrejas que estavam ali. O livro que Jesus está dando a João é para ele entregar para aquelas 7 igrejas. Eram só 7 igrejas que existiam ali naquela região? Não, existiam centenas de igrejas. Mas Jesus está identificando como 7 igrejas, embora essas 7 existiam lá, é para saberem e entenderem que em Apocalipse o número 7 é o número da perfeição, da plenitude. Ou seja, serviria as características dessas 7 igrejas, de Éfeso, de Esmirna, de Sardes, de Pérgamo, de Filadélfia, de Laodiceia, elas serviriam para aquele tempo e também iriam servir para todas as épocas até a vinda de Cristo. Uma outra coisa que não é correto com que a gente, queridos, venha dizer é que cada igreja, cada personalidade desta igreja era para uma época, como por exemplo, a igreja de Éfeso foi para o 1º século. A igreja de Esmirna foi para o século 2º. E assim vai identificando até as outras épocas, que alguns dizem que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Não.
Esta igreja, na verdade, meus irmãos, a característica delas existiram na época de João. João aqui está sendo perseguido. Existiu nas outras épocas, no século II, no século III, em todas as épocas, e hoje existe a característica destas 7 igrejas. É isso que Jesus está falando. Que essa característica dessas igrejas existiriam todo o tempo. E a mensagem de Jesus é, para algumas igrejas ele elogia e critica. Outras poucas igrejas ele só elogia. E hoje, queridos, nós, um dia desses, estamos vendo a igreja de Éfeso, por exemplo. Jesus elogiou aquela igreja pela palavra, pela doutrina que ela tinha, mas também criticou, porque ela estava perdendo o primeiro amor, ela estava deixando o primeiro amor. Depois nós olhamos a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, Jesus falou que era uma igreja pobre. Agora olha a contradição. Ao mesmo tempo Jesus diz, mas tu és rica diante de mim. Era uma igreja, meus irmãos, que tinha Deus como prioridade da sua vida. E hoje nós estamos olhando para a igreja de Sardes, né? A qual nós lemos aqui. E esta igreja, irmãos, vai receber de Jesus críticas. Porque Jesus vai dizer a esta igreja de Sardes que, na verdade, ela tem nome de que está viva, mas ele diz, tu está morta. É uma igreja que parecia que estava viva. Que olhava aquela igreja, querido, dizia, essa igreja é uma igreja viva. É uma igreja que a gente olha, meu Deus, eita igreja que é viva. E Jesus olhava para aquela igreja e dizia, na verdade, tu é uma igreja morta diante de mim. Por quê? Porque era uma igreja, queridos, a qual ele diz aqui, ó, eu conheço as tuas obras, que tem nome de que vive, mas está morto. Sê vigilante, consolida o resto do que está para morrer, porque não tenho achado íntegras a tua presença de meu Deus. Era uma igreja, meus irmãos, que na verdade dizia que estava viva, mas ela não tinha obras diante do Senhor. Você lembra do que Tiago, irmão de Jesus, vai dizer para aquela igreja naquele tempo? Tiago, ele chega a dizer assim, vocês crêem que há um só Deus? Tu faz bem, mas os demônios crê e tremem. E ele diz assim, ó, aqueles que dizem que têm fé, mas não têm obra, a fé sem obra, ela é o que na verdade? Morta. Ou seja, querido, era uma igreja que dizia que proclamava o nome do Senhor, que dizia que adorava o nome do Senhor, mas ela não tinha obras diante de Deus, ela não tinha atitudes. Ela era uma igreja que não deixava ser transformada pela palavra do Senhor. Ora, irmãos, uma pessoa que chega diante desta igreja, é por isso que eu estou te dizendo, que estas características ela pode existir dentro de uma igreja só. De uma denominação, é possível existir as 7 características dessas igrejas, como a igreja de Laodiceia, de Filadélfia e essa igreja de Sardes. Pessoas que estão dentro da denominação dizem que estão vivas diante de Deus e Deus olha e diz, tu está morto. Porque a fé sem obra, ela é morta. Pessoas que não se deixam, querido, ser, na verdade, moldado pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai dizer que existe ali uma militância entre a carne e o espírito. Ele fala quais são as obras da carne. Ele fala ali de prostituição, ele vai falar ali de prática do ocultismo, que é a questão da pessoa ir consultar macumbeiro. Ele fala de várias obras. Mas depois ele vai falar da obra do Espírito. Ele vai dizer que a obra do Espírito, na verdade, o fruto do Espírito é amor. E do amor vem a fé, vem a mansidão, vem o domínio próprio, benignidade, bondade. Então, tudo isto. E muitas das vezes, irmãos, a pessoa está na igreja, se diz ser povo de Deus, homem de Deus, mas na verdade, queridos, não tem atitudes de alguém que é o servo do Senhor. Não tem atitudes de alguém que, na verdade, meus irmãos, deve fazer e, na verdade, não faz. Ou seja, não é uma pessoa que é transformado. Passa 1 ano, passa 2 anos, mas não tem transformação no seu caráter, não tem transformação na sua vida. As pessoas olham e não vê nenhum fruto
na vida daquela pessoa. E Jesus está dizendo aqui, ó, tu tem nomes de que vive, mas na verdade tu está morto. E ele diz, arrepende-te. Esse é o conselho que Jesus dá a esta igreja. Arrepende-te. Parece que está vivo, mas não tem transformação de alma. Parece que está vivo, mas não tem transformação de vida. Parece, até aparenta, está dentro de uma igreja, está louvando, está glorificando o nome de Deus, mas as suas atitudes, os frutos do Espírito Santo não aparecem na tua vida, meus irmãos. E é isso que Jesus está exortando a igreja de Sardes. Jesus olha para esta igreja e diz assim, ó, conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, e mais está morto. Amados, só que ele aconselha, só que ele exorta esta igreja, arrepende-te, porque eu virei, porquanto se não vigiares, virei como ladrão. A qualquer momento Jesus vai vir, queridos. E às vezes a pessoa diz, mas tem tanta gente morrendo e Jesus nunca veio. E se você morrer? E se nós morrermos de hoje para amanhã? Ali, meu amado, tu pode ter certeza que tu vai te encontrar com o teu Deus, irmãos. E às vezes a pessoa tem nome de que está vivo, mas na verdade está morto. E Jesus, falando para uma outra igreja, que é do versículo 7 e os versículos depois, a igreja de Filadélfia. Olha o que Jesus vai falar a esta igreja, irmãos. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem poucas forças. Olha esse detalhe, tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta igreja ela vai receber de Jesus elogios, só elogio. Ela não recebe crítica da parte do nosso Senhor. Só elogio, irmão, a igreja de Filadélfia. Mas observe a atitude que esta igreja tem, que agrada ao Senhor. Ele diz assim, ó, na verdade, tu tem pouca força. Queridos, é interessante, né? Essas contradições. A igreja de Filadélfia que não recebe nenhuma crítica. A igreja de Tiatira, no capítulo 2, também não recebe nenhuma crítica. É uma igreja, a de Tiatira, lá é pobre. E a de Filadélfia, aqui no capítulo 3, tem pouca força. Essas duas igrejas, Jesus diz, mas na verdade, diante de mim, sabe o que vocês são? Vocês têm uma porta aberta. Diante de mim, vocês não têm muita força. A força aqui é no sentido do poder econômico. É uma igreja que não era rica, mas diante de Jesus era uma igreja que não negava, sabe o quê? A palavra de Deus. Tu te lembra que eles aqui estão sendo perseguidos pelo Império Romano? E ali João está sendo preso na ilha de Patmos. Mas mesmo preso, queridos, era uma pessoa que eles não corrompiam a palavra de Deus. Eles não aberravam para a palavra de Deus. Era uma pessoa que, na verdade, eram verdadeira diante do Senhor. Eles não negavam Cristo. Eles não negavam o Deus que eles serviam. Eles não negavam, irmãos. Na verdade, era uma igreja pura na sua doutrina. Observe de novo o que Jesus vai falar aqui para eles. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar e que tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eles eram jogados para os leões. Eles eram queimados na época, lá no Coliseu. Eles eram perseguidos pelos imperadores, pela polícia da época. Eram mortos, queridos. Mas eles não negavam o nome do Senhor. Eles não negavam o Cristo que eles serviam. Esta igreja, Jesus olha e diz, tu tem pouca força. Tu é uma igreja que tu não tem um poder econômico alto. Mas, na verdade, tu é uma igreja que não nega o meu nome. Tu guarda a minha palavra. Esta igreja agrada a Deus. Tu quer ver um outro exemplo de alguém que, na verdade, fazia parte desta igreja? O apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele era um missionário que fundava várias igrejas. Ali na província da Galáxia, ele fundou muitas igrejas. Ele fundou igreja na província da Macedônia.
Ele fundou igreja ali na província da Ásia Menor. Em vários lugares, o apóstolo Paulo foi fundando as igrejas, meus irmãos. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo era perseguido. Ele era perseguido em Atos 14, se tu vê, diz lá que eles bateram tanto em Paulo que tiveram Paulo como morto. Quase foi morto o apóstolo Paulo de tanta pedrada. Mas o apóstolo Paulo, querido, ainda que perseguido, ainda que assolado, ainda que perseguido pelos judeus, escarreirado, mas era um camarada que quando pregava, ele guardava a palavra do Todo-Poderoso, ele não negava o nome de Jesus Cristo, porque ele dizia, independente da situação dele, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a igreja que Jesus está olhando aqui no capítulo 3, no versículo de número 7 ao versículo de número 11, a igreja de Filadélfia. Ele diz, eu coloquei diante de ti uma porta aberta. Era uma porta, queridos, que estava aberta. Aonde aquela igreja fosse, aqueles irmãos fossem, na verdade, se abria a porta. Sabe por quê? Porque era alguém que não negava a palavra da verdade. Era alguém que estava firme na palavra do Senhor. Então, a primeira igreja aqui que nós lemos foi a igreja de Sardes. Jesus disse que ela tem nome de que vive, mas na verdade estava morta. A segunda igreja é a igreja de Filadélfia. Era uma igreja que não tinha força, não tinha um poder aquisitivo e econômico alto, mas era uma igreja que guardava a palavra de Deus. E a terceira igreja está no versículo de número 14 ao versículo de número 22, conhecido de todo mundo, a igreja de Laodiceia. Olha o que Jesus diz para essa igreja. Essa igreja aqui já é uma igreja rica, queridos. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem é quente nem frio, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que não vejas. Eu repreendo e disciplino quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abre a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta igreja aqui, ela era uma igreja abastarda. Ela era uma igreja, vamos dizer assim, nos dias de hoje, uma igreja top. Era esta igreja, a igreja de Laodiceia. E essa igreja, ela dizia no seu coração, nós não temos necessidade de nada. E Jesus olhava para esta igreja, para esta igreja, ela não elogia ela em nada, irmão. Esta igreja só recebe, sabe o quê? Ela só recebe crítica da parte do nosso Senhor. Era uma igreja que se sentia abastarda, era uma igreja que se sentia rica, e olha a contradição. A segunda igreja, que é a igreja de Minas, Jesus diz, tu és pobre, mas diante de mim, tu sabe o que tu é? Rica. A igreja de Filadélfia, Jesus diz, tu tem pouca força, mas diante de mim, sabe o que tu é? Na verdade, tu é uma igreja que tem a porta aberta. Agora, a igreja de Laodiceia, queridos, era uma igreja rica, considerada uma igreja top, e Jesus diz, tu é miserável. Tu é pobre diante de mim. Só que Jesus dá um conselho para esta igreja. Só que Jesus olha para esta igreja e diz assim, ó, eu peço que tu compres de mim, sabe o quê? Ouro. Eu peço que tu compre colírio para que tu vejas. O que Jesus está falando nesta igreja? Na verdade, essa igreja precisava se voltar, meus irmãos, a Cristo Jesus. Era uma igreja que precisava se arrepender e, na verdade, é uma igreja que estava corrompida em seu conteúdo. Queridos, quantas vezes nós não olhamos igrejas muito abastardas, mas quando a gente vai ver, tem muita alegria, tem muita atração,
Palavra que é bom, nada. Negatom. Neca tipitibiriba, como diz o nosso irmão Rosinaldo. Nada. Então, queridos, na verdade era uma igreja que precisava se voltar. Jesus aconselha ela dizendo: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Olha, mas não era uma igreja rica? Não era uma igreja top? Ora, queridos, mas diante de Deus, as coisas aparentes, meus irmãos, não têm nenhum valor. Em toda a história, meus irmãos, do cristianismo, a historicidade bíblica, a gente vai perceber, queridos, que na verdade as pessoas, eles até começam a ir para a casa de Deus, adorar a Deus, mas depois se torna uma coisa cotidiana. Aí eu vou lá, sabe? Apenas para cultuar Deus, fazer lá aquilo que eu preciso fazer. Não vai de coração, de alguém que vai quebrantado para aprender. Porque tu quer ver alguém que é rico diante de Deus? É alguém que quando está ouvindo o esclarecimento, a iluminação da palavra, e nessa pessoa, no seu íntimo, aquilo está trazendo regozijo, alegria na sua alma. Essa pessoa pode não ter dinheiro, essa pessoa pode ser pobre, mas diante de Deus é uma igreja que é uma pessoa que tem a porta aberta, e diante de Deus é uma igreja poderosa na presença do Todo-Poderoso, irmãos. É isso que Jesus está falando a essas 7 igrejas, a qual ele pede para que João venha entregar a carta. João, entregue esta carta às 7 igrejas. E ela foi entregada àquelas igrejas, meus irmãos. Mas essas igrejas, como a igreja de Laodiceia, Deus olha para esta igreja e diz: eu estou a ponto de te vomitar. Quem dera tu fosse uma igreja fria ou quente. Mas sabe o que tu é? Morna. Irmãos, tu sabe que é Deus olhar para uma igreja e dizer: eu estou a ponto de te vomitar. E eu quero te dizer que esta característica dessas igrejas, ela pode existir dentro de uma denominação. Dentro de uma denominação tem pessoas que têm desejo, tem pessoas que têm amor por Deus, tem pessoas, querido, que querem ouvir palavra, eles querem se alimentar porque são ovelhas de Deus. Tem outros, irmãos, que não querem nem saber. Estão longe, estão lá, mas parece que a cabeça está no mundo da lua. Não tem, sabe o que? Amor verdadeiro, relacionamento, como de um marido para uma esposa, como de um noivo para com uma noiva. Falta intimidade com Deus. E Deus aqui está falando para a igreja de Laodiceia: eu estou a ponto de te vomitar. Naquela época existia um fenômeno que acontecia, e ali as fontes jogavam para a igreja de Laodiceia água. E a água, quando chegava lá, uma vinha quente, outra vinha fria. Só que quando chegava na cidade de Laodiceia, dos laodicenses, ela chegava morna. E é isso que Jesus está pegando, essa ilustração, e está dizendo: ó, eu estou a ponto de te vomitar. Mas eu te dou um conselho: arrepende-te. Compre de mim ouro refinado pelo fogo. O que é isso, queridos? É a pessoa se enriquecer com o verdadeiro tesouro. É a pessoa se enriquecer, querido, sabe com o quê? Com um tesouro, meus irmãos, que é Cristo Jesus na nossa vida e nas nossas almas. É se alimentar da palavra. É alguém que ama, queridos, ouvir a palavra de Deus. Ele quer. Ele não tem. Ele não esgota. O tempo todo ele está querendo conhecer o Deus que ele serve. Tu lembras do que Jesus falou em João 10? Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. E ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ah, queridos, como é bom quando nós temos a voz do nosso Senhor. E ele diz: elas me seguem. E muitas das vezes, a maioria hoje, de pessoas que vão para, vamos dizer assim, para as denominações, para os templos, vão com a motivação totalmente errada. É com a motivação de querer estar enricando, é com a motivação, com muitas das vezes,
com outros desejos, outras intenções, mas não com a motivação, como disse Jesus em João 6, quando o povo vinha era por causa do pão, atrás de Jesus. Jesus disse que o povo vinha era por causa, sabe de quê? Dos milagres que ele fazia. E Jesus, quando prega uma palavra para aquele povo, a Bíblia diz que secou a igreja. Secou a igreja na mesma hora. É lá no capítulo 6 de João. No capítulo 7 de João, tu já viu o que acontece? Os irmãos de Jesus parece que estavam preocupados. Rapaz, e agora? A igreja de Jesus secou, todo mundo foi embora. Jesus, por que tu não vai para Jerusalém? Começa a fazer milagre lá para que o povo venha acreditar em ti. Jesus olhou para ele e disse, Jesus disse, não, vocês não têm compreensão do reino de Deus. Queridos, quando Jesus vai para Jerusalém, ele diz, aquele que tem sede, beba da água da vida que jorra para a vida eterna. Irmãos, é totalmente diferente a igreja do Senhor. É independente de qualquer situação. Sabe quem é que ela quer? Sabe quem é que ela deseja? Cristo Jesus, o seu Salvador. E esta igreja aqui, que nós estamos estudando de Laodiceia, a igreja de Filadélfia e a igreja de Sardes, existe característica totalmente diferente. A de Sardes era uma igreja que, diante de Deus, dizia que estava viva e Deus olha e diz, tu está morta. A igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força. O poder aquisitivo dela era muito pouco. Mas Jesus olha para aquela igreja, irmãos, e diz assim, ó, eu tenho a chave de Davi, que eu abro e ninguém fecha. E se eu fechar, ninguém abre. Era uma igreja que, na verdade, ela guardava a palavra de Deus. É isso que ele vai dizer à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia e a de Esmirna era uma igreja pobre, de pouca força, mas Deus diz, tu és rica diante de mim. Já a igreja de Laodiceia, que era a igreja considerada top, Deus olha e diz, tu és pobre, miserável, cego e nu. Mas ele dá o conselho. Eu peço que tu te arrependas. Todas essas igrejas, Jesus vai pedir para que elas se arrependam. Só não a de Filadélfia e a de Esmirna, porque eram igrejas que agradavam a Cristo. Mas essas outras ele critica. Ele vai dizer, te arrepende. Compre de mim ouro refinado no fogo. Compre. Então, meus irmãos, é isso que nós devemos compreender do que o livro de Apocalipse quer falar conosco. Todo este livro é a mensagem da vitória de Jesus Cristo sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todo, e daqueles que, na verdade, vêm buscar a sua igreja, e nós estaremos com ele para todo sempre. Pode ver que eu estou pregando aqui, eu tenho pregado do livro do capítulo 1 até o 3. São exortações de Jesus Cristo às 7 igrejas. Essas exortações, elas servem para todos nós, em todas as épocas, em todos os tempos. Mas Jesus vai falando outra história, ele vai repetindo, e ele vai deixando entender que essa história que vai se repetir é, na verdade, juízos de Deus que virão sobre a terra. E ele vai falando dessa história pelo menos mais 7 vezes nesse livro. E nós vamos compreender para frente, em nome de Jesus, se assim Deus nos permitir. Depois eu vou trazendo para vocês do capítulo 4, que é a visão do trono de Deus, ali João já no céu, para vocês entenderem o que João está vendo ali no céu, e como João chora depois da visão que Deus dá para ele, e ele tem a compreensão de que alguém chega no céu e é honrado, porque ninguém foi achado digno de abrir os 7 selos. Mas quando ele percebe que tem alguém lá, queridos, a qual o ancião de dia diz, eis o cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é o leão de Judá, a raiz de Jessé. Ele morreu, mas ele está vivo e vive para todo sempre. Que Deus em Cristo, irmãos, possa nos dar graça, possa nos enriquecer com a sua palavra. Entenda, meus irmãos, a maior felicidade do ser humano, a solução da humanidade é Cristo. É nos alimentarmos da sua palavra. É guardarmos a palavra
no nosso coração, como disse o salmista. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos e que esta palavra venha alcançar o teu coração. E eu vou pedir já que você compartilhe este vídeo. Compartilhe para que outras pessoas, queridos, possam ser alcançadas por esta palavra. Não só olhe, mas compartilhe também. Eu quero chamar de novo a missionária Helena, a cantora Amanda. A Amanda, né, vai estar louvando nessa oportunidade. Quero mandar um alô aqui para a família do nosso irmão Fábio. Deus abençoe em nome de Jesus. A família da nossa irmã Elisionete. Que Deus possa abençoar. Rosângela, um abraço em nome de Jesus. Deus abençoe o nosso irmão Ceildo, nossa irmã Messia. Tem muita gente aqui conosco, graças a Deus. Cantora Amanda.